Quem de vocês já esteve nas melhores galerias do nosso planeta? Quem já apreciou com o coração acelerado as obras-primas apresentadas lá? Agora, vamos mostrar para vocês totalmente de graça uma imagem exclusiva que ninguém jamais viu antes. As pinturas deste vídeo, em beleza e importância, superam as grandes obras expostas no Louvre, no Museu Metropolitano e na Galeria Uffizi juntos. Então, agora vocês verão 50 tons de Júpiter. Uma paleta tão rica só está ao alcance do universo. Inscreva-se. Certa vez, os astrônomos tiveram a ideia de enviar uma sonda automática para o maior objeto do Sistema Solar, Júpiter. E então, em 5 de agosto de 2011, isso aconteceu. Como parte do projeto Novos Horizontes, a sonda Juno foi lançada com sucesso em direção ao nosso gigante gasoso para examinar de perto tanto ele quanto seus satélites ao redor. 5 anos depois, em 2016, a nave entrou em órbita polar ao redor de Júpiter. Desde então, a sonda envia regularmente grandes pacotes de dados para a Terra e os cientistas vão decifrando-os aos poucos. É por isso que recebemos imagens totalmente novas de Júpiter e de seus satélites não imediatamente, mas de forma regular, já que muitas informações ainda estão sendo processadas. Mas as que já foram decifradas provam que a Junocam valeu totalmente o investimento. É uma das melhores câmeras já instaladas em sondas. Embora inicialmente esse equipamento integrado à estrutura da estação automática não estivesse entre as prioridades. Agora a NASA mudou de ideia e liberou o banco de imagens da JCM, permitindo que usuários externos processem as imagens artisticamente. Os resultados são impressionantes. O que exatamente a Junona viu em Júpiter? Que segredos ela revelou para o público da Terra? Ela penetrou no âmago das tempestades gigantes, ficou um pouco ofuscada pelos relâmpagos brilhantes, admirou as auroras polares e também descobriu o segredo mais importante do nosso gigante. A câmera da sonda começou a filmar logo ao chegar à órbita de Júpiter. Durante o sobrevoo sobre o gigante a uma velocidade de 208 mil km por hora, Junona viu o polo norte do planeta. Seu ciclone central é um enorme anel com quase 3.000 quilômetros de diâmetro. Ele é cercado por 8 tempestades menores, girando no sentido anti-horário. Esses ciclones, em geral, são cerca de 2 vezes menores do que aqueles que estão no Polo Sul. Juno registrou a temperatura sobre essa região, variando de menos 83 a menos 13 graus Celsius. As condições em Júpiter, como a rotação e a enorme pressão atmosférica, impedem que as tempestades se separem ou se fundam em uma só, mesmo que gigante. É por isso que podemos observar padrões impressionantes formados por gases mortais girando em velocidades enormes. Por que a imagem do Polo Norte de Júpiter é diferente no espectro infravermelho? A questão é que, quando a sonda se aproximou dessa região, ela estava mergulhada na noite polar, então não foi possível ver os ciclones imediatamente à luz do Sol. Juno vai precisar se aproximar pelo menos mais 4 vezes da enorme tempestade agrupada para fotografar completamente todas as áreas do Polo Norte. Então, ainda podemos esperar muitas surpresas. Quais outros segredos desse enorme polo jupiteriano Juno revelou até hoje? Primeiramente, ela confirmou a existência de uma grande mancha de raios-X que só pode ser detectada nesse espectro específico. Pela primeira vez, ele foi descoberto pela sonda Chandra, mas cabe a Juno estudar esse fenômeno com mais detalhes e talvez entender sua natureza. Além disso, a estação automática revelou ao mundo um evento espetacular, auroras polares em grande escala. Aliás, aqui Júpiter também nos surpreendeu, mas não pela beleza e grandiosidade do fenômeno, e sim pelo fato de que o planeta é capaz de gerar auroras polares por conta própria. Na Terra, esse fenômeno ocorre por causa do vento solar, enquanto em Júpiter acontece devido à sua rápida rotação e ao seu campo magnético extremamente poderoso. Quais momentos interessantes podem ser destacados ao longo da missão Juno?
No final do verão de 2016, ocorreu a máxima aproximação da Juno com Júpiter, a 11 mil quilômetros acima da camada superior das nuvens, o que resultou em uma série de imagens impressionantes. Nelas, há espirais e redemoinhos de cores inimagináveis. Graças a isso, não apenas vemos um mundo distante como se fosse com nossos próprios olhos e literalmente mergulhamos nele, mas também podemos entender melhor o processo de formação da camada de nuvens de Júpiter. Essas imagens foram trabalhadas por astrônomos amadores, que as processaram cuidadosamente para torná-las mais realistas e compreensíveis. O que acha eles conseguiram? Você sabia que em Júpiter existem verdadeiros jatos de plasma, diferentes dos perigosos e espetaculares jatos emitidos por magnetars? Esses jatos são provocados pelo campo magnético de Júpiter, e Juno conseguiu fotografar as consequências de sua influência na atmosfera do gigante. A existência de fluxos de plasma em camadas magnéticas de Júpiter foi relatada na National Communication em pesquisa de astrofísicos dos Estados Unidos da América e China. Agora essas suposições teóricas foram confirmadas pelas imagens da sonda Juno. Ela registrou vários jatos, incluindo o N3. A estação automática também captou um momento único, quando alguns tipos de nuvens se elevavam acima das demais, de forma semelhante às nuvens de tempestade terrestres. Além disso, a Juno registrou correntes atmosféricas em jato que formam a aparência reconhecível do planeta. Essas estruturas, semelhantes a pequenos riachos paralelos, fluem em ambos os sentidos e têm ventos de centenas de milhas por hora. Na Terra, felizmente, ainda não houve furacões tão intensos. Qual detalhe da atmosfera de Júpiter mais frequentemente gera debates e atrai constante atenção? Claro, a Grande Mancha Vermelha, um furacão global que já vem sendo observado pelos terráqueos há 3 séculos. Juno conseguiu fotografar o interior dessa tempestade a uma altitude de 8 mil quilômetros. Nenhuma sonda conseguiu chegar tão perto desse monstro antes. A sonda mudou a compreensão sobre a localização do furacão. Antes, acreditava-se que ele estava acima de todas as outras tempestades, mas Juno descobriu que não é assim. A tempestade, como um redemoinho sangrento, se aprofunda a cerca de 300 quilômetros nas camadas gasosas de Júpiter. A atmosfera de Júpiter é um paraíso para furacões. Alguns deles duram apenas alguns dias, enquanto outros têm proporções incríveis e rugem por séculos. Basta olhar para a foto tirada pela Juno no verão de 2020. É assim que toda a atmosfera de Júpiter se parece. Nela, não há um único ponto de tranquilidade. Mas, sem dúvida, nenhum furacão pode competir de verdade com a Grande Mancha Vermelha. Só o tamanho dela já impressiona. Dentro dela caberiam 3 planetas do tamanho da Terra. Há um século, a Grande Mancha Vermelha tinha dimensões de 40 mil quilômetros por 14 mil quilômetros. Agora ela diminuiu praticamente pela metade, mas a velocidade do vento continua a mesma, mais de 600 quilômetros por hora. Existem relâmpagos em Júpiter? Onde mais eles estariam se não nesse gigante? Aqui, diferente da Terra, a atmosfera não tem nuvens de vapor d'água, mas é composta por gases letais para humanos. Nuvens de amônia perto dos polos sul e norte do planeta. Na Terra, esse fenômeno perigoso ocorre mais perto do Equador. Recebem descargas elétricas 10 vezes mais fortes que as da Terra. Foi assim que Juno os viu. A tonalidade esverdeada se explica pela presença de uma grande quantidade de amônia. Já porque os relâmpagos ocorrem predominantemente no polo norte de Júpiter, os cientistas ainda precisam descobrir. Mas será que a sonda estudou de perto apenas o nosso vizinho ameaçador? O que Juno conseguiu ver nos arredores imediatos do gigante gasoso? A sonda registrou com sucesso algumas das maiores luas de Júpiter, Io, Europa e Ganimedes. A sonda examinou especialmente Io com atenção, aproximando-se de sua superfície a apenas 1.500 quilômetros. Este satélite é famoso por sua incrível atividade vulcânica.
Muito provavelmente isso se deve à proximidade com um corpo celeste tão gigantesco como Júpiter. De qualquer forma, Io é o satélite mais ativo de todo o sistema solar. Juno descobriu enormes lagos de lava e também registrou um vulcão equatorial que não havia sido notado por nenhuma outra sonda antes. Os dados usados pelos cientistas foram atualizados. Os astrônomos achavam que não eram lagos, mas sim fluxos de lava, mas a sonda Juno esclareceu completamente a situação. Devido à atividade geológica constante, a superfície de Io muda com o tempo. Por isso, das próximas missões regionais talvez vejam um relevo um pouco diferente. Aliás, as sondas que passaram por Io não ignoraram o vulcão Equator Sputnik. Provavelmente ele simplesmente não existia. Ele apareceu nos últimos 20 anos. Considerando o tamanho do objeto, é possível ter uma ideia da atividade verdadeiramente inacreditável desse corpo celeste. Quais outros detalhes do relevo na superfície de Io ganharam uma nova interpretação após o estudo desse corpo celeste por essa sonda? Em primeiro lugar é a famosa cratera Locke, um lago de lava com 200 quilômetros de diâmetro que brilha como obsidiana mesmo a uma distância tão grande. Nas imagens é possível ver claramente ilhas que, aparentemente, são feitas do mesmo material que o líquido do lago, mas que endureceram com o tempo. Segundo imagens das sondas Voyager e Galileu, essas áreas de terra mantêm o mesmo diâmetro de cerca de 3 quilômetros ao longo dos anos. A localização delas segue igual. São estruturas estáveis, não flutuantes. Lembre-se do que disse Voland na obra imortal de Bulgakov, Mestre e Margarida. Ele lembrou ao seu interlocutor que, apesar do seu desejo, o mundo está cheio de sombras, que são projetadas por árvores, objetos, prédios e pessoas. Mas algumas sombras não existem apenas nominalmente. Elas entraram para a história da cosmonáutica. E essa é a sombra de Ganímedes, que ele projeta regularmente na superfície de Júpiter. Antes da chegada da Juno, os cientistas já conheciam o fenômeno, mas a sonda conseguiu fotografá-lo de perto. Qual era o segredo de Júpiter mencionado no início do vídeo? É hora de revelar. O segredo diz respeito ao núcleo do planeta, cuja compreensão Juno conseguiu transformar completamente. Até agora, sabe-se que o núcleo tem cerca de 10 massas terrestres e cerca de 1,5 diâmetros da Terra. Mas isso era praticamente tudo o que sabíamos sobre a parte estrutural mais importante de Júpiter. Além disso, os astrofísicos acreditavam que o núcleo de Júpiter, por analogia com outros planetas, era sólido e estável, mas isso acabou não sendo nada disso. Como Júpiter emite uma enorme quantidade de energia, é lógico supor que ele a gera internamente. O que Juno descobriu a esse respeito? Aconteceu que o núcleo de Júpiter é completamente diferente do que imaginávamos. Ele é muito quente, difuso, instável e muito maior do que os cientistas pensavam antes. Talvez ele represente metade do tamanho do planeta. O que isso pode indicar? Provavelmente, há algumas centenas de milhões de anos, Júpiter passou por uma colisão catastrófica que destruiu a estrutura interna do gigante. E depois disso, o corpo celeste literalmente teve que se reconstruir pedaço por pedaço. O que acontecerá a seguir com a missão Juno? Como se sabe, ela teve tanto sucesso que a NASA estendeu a missão, antes prevista para terminar em 2021 até o final de 2025. No início do projeto, os desenvolvedores previam que, em 2021, Juno sairia de órbita e afundaria na atmosfera mortal do gigante gasoso, onde queimaria completamente. Mas esse prazo já passou faz tempo. Ozônio completou 44 voltas adicionais ao redor de Júpiter e concentrou-se no estudo dos satélites galileanos. Além disso, no tempo restante, Juno se aproximará do polo norte do planeta para estudar em detalhes o octeto de furacões que enlouquece por lá. Se a sonda conseguir medir a camada de gelo de Europa, isso vai ajudar muito a futura missão Europa Clipper, que foi lançada em 14 de outubro de 2024. O programa deve começar na primavera de 2030. Como os dados da sonda Juno continuam sendo ativamente decifrados pelos astrônomos, o que você acha que nos espera no futuro?
Com o que mais Júpiter pode nos surpreender? Gol! Deixe suas suposições nos comentários. Como sempre, buscamos as novidades do universo.